Agora no Repórter MT eu entrevisto Antonieta Luiza Costa, ela que é presidente do IMUNE, Instituto de Mulheres Negras de Mato Grosso, mais conhecida como Nieta, e faz parte de vários conselhos, Conselho Estadual de Educação, de Políticas de Ações Afirmativas do UFMT, e está envolvida nesse trabalho do movimento negro já há muito tempo. Nieta, 20 de novembro marca o Dia da Consciência Negra. E apesar que a gente tem uma lei, que é a 10.639, que fala da questão étnico-racial, da educação étnico-racial, que inclui no currículo, na prática, o que você percebe? Realmente existe, além da teoria, essa discussão, ou muitas escolas, ou muitas comunidades, ou muitos de nós ficamos apenas na política de eventos? Então, na verdade... Passa o ano inteiro, aí no dia 20 a gente vai falar sobre o assunto. Então assim, é um dos desafios que a gente tem pela frente, né? Fazer com que a Lei 10.639, ela seja efetivada aqui no estado de Mato Grosso, né? E deixar de tornar uma política de evento, porque culturalmente as pessoas entenderam que alguns grupos, porque é mais fácil, né? Fazer um evento 20 de novembro, ou então no mês de novembro, e aí eu resolvi a questão, né, étnico-racial. Eu já falei da comunidade negra. E a lei não é isso. A lei é de inclusão no currículo, é um trabalho efetivo, né, e do cotidiano escolar. É necessário que a escola compreenda que nós temos uma diversidade. Essa diversidade, ela tem que se entender como cidadã, como cidadão, né? E é ali também, naquele espaço, que se transforma. Porque a partir disso a gente vai refletir na sociedade como um todo e vai mudar quando a gente se depara aí com relatos de preconceito, de discriminação. A partir desse trabalho na escola, envolvendo todos os estudantes, o resultado, o reflexo vai ser muito melhor, a gente vai avançar de fato. Com certeza, né? Não existe outro caminho. O caminho é a educação. E a educação, ele tem um papel fundamental na transformação da sociedade. Como assim, sabe? Quando eu educo o meu aluno, a minha aluna, para entender a diversidade, para viver nessa diversidade, entender que o meu coleguinha negro tem as suas características, o seu cabelo pichain, a sua pele escura, mas tem os mesmos direitos que eu, tem os mesmos anseios que eu, com o meu cabelo liso, com meus olhos azuis, ou não. A gente precisa entender que o nosso país tem essa diversidade. Mas para entender, eu também preciso aprender a entender. E eu só aprendo isso dentro do meu espaço de construção de conhecimento. Aonde é esse espaço? A escola. E a escola, ela não pode negar esse conhecimento. E quando ela deixa de cumprir esse papel, surgem todas essas mazelas. E quando você fala história, até uma mudança de percepção da história, né? Porque eu vejo muita história que eu aprendi na escola, diferente de hoje, o que se busca colocar a história de fato, em que as pessoas sejam valorizadas e não de reforço de estereótipo. Sim, justamente por isso que é a lei. A Lei 10.639, ela vem com a perspectiva da história do povo africano, das lutas e conquistas do povo negro e da contribuição do povo negro na formação do povo brasileiro. É isso que a gente quer saber. Nossos filhos, nossas crianças que estão na escola, ela precisa saber que nós amamos a capoeira, mas nós não somos só jogadores de capoeira, nós contribuímos na gastronomia, na literatura, na música, na dança, em todos os aspectos socioculturais desse país. E é isso que a gente precisa colocar para as crianças, não só negras, para as crianças não negras também, para que elas possam respeitar o seu coleguinha. Por quê? Porque a escola, ela pode ser o espaço de inclusão, mas ela pode ser o maior espaço de exclusão existente. Né? E só quando se é negro e está no berço escolar que se sabe a dor que se sente uma criança que é indefesa, que não consegue ainda se manifestar quando a pessoa
agride, porque é uma agressão, Sim, é uma violência, né? Quando fala do seu cabelo, que seu cabelo é ruim por quê? Que mal que ele fez, né? Que a sua pele fede, que a sua pele é feia. Então, isso é muito constante, né? E mesmo hoje, isso ainda é constante. Isso é constante. Ou melhorou, avançou a partir dessas discussões, porque eu me surpreendo, assim, me choca, né? Me indigna quando eu vejo, por exemplo, eu cheguei a acompanhar a Thaís Araújo quando fez uma postagem sobre seu filho e pessoas dizendo que era mimimi. Eu vi aqui pessoas que eu conheço compartilhando, dizendo que era mimimi. Eu já excluo, porque eu penso assim que não basta não ser racista, a gente tem que ser antirracista. E Angela Davis fala muito disso, né? Já chega. Já chega. Não quer dizer, eu não sou racista, nós temos que ser antirracista. Se você contribuir com o racismo, você é racista. Então, assim, as pessoas dizem que é mimimi do povo preto porque é muito fácil quando você não sente. Entendeu? E quando você coloca uma foto do seu filho negro, da sua filha negra, e as pessoas colocam lá, ai, é um macaquinho, sabe? Ai, como é feio, sabe? Da onde que saiu isso? E as piadinhas piores e é que crime, eu prefiro. Né? Deixa claro que é crime. É crime inafiançável, imprescritível perante a lei, segundo a Constituição, mas que as pessoas acreditam muito na impunidade. Então está na hora de dar um basta. O racismo existe, está aí. E ele não é social. As pessoas dizem, isso é social. Não é social, ele é racial. Por que eu digo que ele é racial? Porque se fosse social, uma Thaís Araújo, uma Sharon Menezes, um Lázaro Ramos, uma Maju, não seriam discriminados, porque agredidos, porque eles economicamente eles têm uma condição financeira boa, né? E se eu tenho dinheiro, né? Então não preciso ser, eu sou um preto que tenho dinheiro, eu sou uma negra empoderada, né? Mas você percebe que o país é racista quando com todo o dinheiro que você tem, com toda a inserção social que você tem, as pessoas ainda vão na sua rede social e te discriminam. Isso é muito complicado. E a mulher sofre ainda mais a discriminação, Nieta. Quando se trata das mulheres, é um agravante. É difícil. Porque nós, mulheres negras, né, sofremos triplamente a discriminação. Por ser mulher, por ser negra e por ser trabalhadora. A grande maioria das mulheres negras são trabalhadoras. Não somos pobres, não, porque nós somos muito ricas, temos muita coisa a oferecer. Mas o processo de vulnerabilidade das mulheres é muito maior. O processo de vulnerabilidade das mulheres negras é triplamente maior. E quando a gente começa a discutir empoderamento feminino, empoderamento do povo negro, a gente também está discutindo a não violência, a gente está discutindo desigualdade, a gente está discutindo e falando sobre inclusão, a gente está falando sobre políticas públicas, sobre ação afirmativa. As mulheres negras, elas precisam se empoderar. E não é nós que nos excluímos, não. E não sou eu, Nieta, uma mulher preta, professora, militante do movimento negro que está aqui dizendo isso. Quem está dizendo isso é o IPEA, o dossiê, as pesquisas, estudos. Né? O dossiê das mulheres negras no Brasil, ele aponta que as mulheres negras da região centro-oeste são as que se encontram em pior estado de exclusão. Quem são essas mulheres? Somos nós, eu e tantas outras que estão aí. E mulheres não negras também que se indignam com essa situação, né? E se unem ao movimento. Sim, e as pessoas... É importante isso. É importante a gente também frisar. É um movimento de todos, tem que ser um movimento de todos. Que o movimento, quando a gente fala movimento negro, a gente está falando movimento de consciência. E essa consciência, ela independe do seu tom de pele. É claro que ela é maior porque nós, negros, estamos sentindo na pele, no cotidiano, essa violência. Mas a gente tem muitos aliados. Importante, né, esses aliados. E são importantíssimos esses aliados não negros, porque a gente vê que tem pessoas que têm a consciência, isso é ter consciência negra, a consciência de que nós somos diferentes, mas podemos viver no processo de igualdade de direitos, entendeu? Todas essas discussões, Nieta, também faz parte do encontro que vocês, o Imune, ele vem fazendo encontros municipais
com essa vocação do Encontro Nacional de Mulheres Negras que acontece em dezembro em Goiânia. Existe toda essa movimentação no Estado como um todo? O Imune, o Instituto, consegue reunir essas mulheres? Ou ainda tem muito a avançar? Você consegue ter adesão das mulheres? As mulheres hoje têm essa percepção, falar, não é importante que eu faça parte desse movimento? Ou ainda é um processo de conquista? Porque tudo é uma luta, né? Tudo é uma luta. É uma luta. Na verdade, assim, nós mulheres negras, todas as mulheres brancas pobres, as mulheres que estão em processo de exclusão, né? É difícil, porque nós mulheres nós temos uma jornada muito maior de trabalho do que os homens, né? Aí tem filho, aí tem casa, a gente pega tudo isso pra gente. Entendeu? São raros os parceiros que vêm junto com as mulheres nessa perspectiva. E aí, quando a gente fala do encontro de mulheres, em 2014 a gente fez o primeiro encontro de mulheres negras no Mato Grosso. Né? Eu ainda tenho uma presidenta do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial, e aí lá a gente colocou a proposta e conseguimos realizar o primeiro encontro de mulheres negras de Mato Grosso, né? O Imune organizou e conseguimos realizar. De lá para cá surgiu um fórum de mulheres negras que também vem aí lutando, trazendo mais mulheres, né? Aí tem um coletivo de mulheres negras também agora, porque a gente precisa ampliar. O que a gente quer? Que a gente quer ampliar. Que a mulher que tem qualquer parte desse município de Mato Grosso, ela possa sentar e discutir as nossas lutas. Quando você me pergunta, é fácil? Elas vêm? Não é fácil, mas eu penso que as mulheres negras se reconhecem. E isso é muito legal, né? É importante ter todas essas ferramentas, né, de ocupação, de discussão. Sim, é necessário abrir os espaços para a discussão. É necessário chamar a atenção da comunidade, não só das mulheres negras, mas chamar a atenção de todo mundo para que a gente está aqui e a gente quer a mudança. Mas mais que isso, é chamar as mulheres negras para a luta. A gente não ganhou nada de graça até hoje, a gente não conseguiu nada de graça, então a gente precisa fazer com que, vem companheira, vem com a gente, vamos conversar, vamos colocar aqui as nossas lutas. As rodas de conversa, né, que o Instituto apresenta, né, provoca, são muito fortes, essa questão da identidade, até mesmo do cabelo, que parece algo assim tão simples, mas o quanto isso é forte, o quanto isso toca e o quanto é uma libertação também, né, Nieta? É um provocativo. Né? O que o Imune faz nas rodas de conversa? Quando ele chama para conversar sobre empoderamento feminino, quando ele chama para conversar sobre identidade de cabelo, quando ele chama para conversar sobre saúde da população negra, quando ele chama para conversar sobre o emprego e renda, é um provocativo. É um provocativo para quê? Para que a gente possa se enxergar. Né? E quando a gente fala em identidade, quem sou eu? Né? A gente precisa se enxergar. Muitas vezes eu, mulher negra, não queria me olhar no espelho. Mulher negra, acima do peso, né? Trabalhadora. A gente sofre ainda muito mais. E a gente precisa gostar do cabelo. A gente precisa gostar da gente. Mas não é uma tarefa fácil. Não é, porque a gente precisa também, o que a gente traz, o Instituto traz? Ele traz ali a perspectiva da mudança no entendimento de que esse mercado ele tem que nos atender. Sim. Esse mercado ele tem que nos enxergar. E hoje o mercado, ele começa a nos enxergar por causa das nossas lutas. Hoje eu vou numa loja de estética, eu tenho produto para cabelo afro, né? Eu tenho produto específico para cuidar do meu cabelo. Eu tenho maquiagem específica para cuidar, para que eu possa colocar, não possa ficar só com a cara branca, né? Sim. Então, até mesmo a dermatologia tem todo agora um estudo voltado para os lasers, para a pele negra, que é diferente, né, da pele, como ele responde, né, o laser. Então, até mesmo a indústria dermatológica investindo em tecnologias para todos esses tratamentos, estão mostrando realmente o quanto a mulher ela vai ocupando seus espaços e o quanto isso é definitivo, porque a mulher ela tem por essência ser guerreira. Sim. E assim, eu sempre digo, né, nas conversas com as meninas, né, ninguém nasceu por acaso. Ninguém está aqui por acaso.
né? E a gente tem tantas referências positivas que a gente nunca pensou dessas referências, né? Hoje a gente olha, nós somos em tantos lugares, somos médicas, doutoras, somos professoras, somos profissionais liberais, a gente está aí e começou a mostrar a nossa cara. A nossa cara é uma cara de empoderamento. E é isso que a gente quer, é isso que a gente luta no dia a dia. O que é empoderar-se? Primeiro é se reconhecer como mulher, como cidadã, como negra e como fator determinante nessa sociedade racista e excludente. Porque se eu sei quem eu sou, ninguém derruba minha autoestima. Mas não é fácil. Por isso que a gente tem que ir lá no berço da escola e fazer valer a 10.639. E cobrar políticas públicas, seja em nível municipal, estadual, federal, políticas que realmente saiam do papel, porque a gente tem, né, superintendência de políticas de igualdade racial, tivemos algumas perdas em nível federal de ocupação de poder, né, de espaço de poder. Perspectiva para 2019, Nieta? Então, 2019 a gente até respirou. Entra com um grande desafio. Hoje a gente está na luta para manter as nossas conquistas, entendeu? O avanço, se tiver avanço, a gente vai continuar lutando, mas hoje é manter as nossas conquistas, né? Manter as nossas conquistas na educação, né? Na saúde. Não ter retrocesso. Não ter retrocesso. A gente precisa, principalmente no estado de Mato Grosso, né? Manter as conquistas na educação, da Superintendência de Políticas de Diversidades Educacionais. A gente precisa que a Superintendência de Diversidades Educacionais atue de forma efetiva, entendeu? Cumprindo o seu papel, porque é ali que não só está as questões das relações étnico-raciais, mas também está outras questões envolvidas no meio ambiente, da pessoa com deficiência, né? Índios, negros, né? Educação de jovens e adultos, educação para imigrantes. A gente precisa que aquele espaço funcione efetivamente. É uma luta e a gente espera que vai conseguir dar continuidade nos trabalhos, né? E também a gente tem a Superintendência de Políticas de Igualdade Racial, que a gente quer retomar. Né? A gente quer retomar para que essa Superintendência de Políticas de Igualdade Racial, ela cumpra o seu papel. Ela está desativada? Não, ela está atuante, mas precisa retomar com uma força maior. Ela está atuante, ela funciona, na verdade, ela funciona, mas a gente precisa que ela atenda de forma efetiva. Nós temos comunidades quilombolas, nós temos não só religião de matriz africana, mas a gente tem uma comunidade quilombola aí que vive num processo de exclusão muito complicado. A gente tem comunidades que estão em processo de exclusão total. E essa superintendência, ela precisa lutar pela efetivação dos direitos e legalização das terras quilombolas, né? É claro que não é só a superintendência. É claro que a gente precisa aí de que o INCRA, de que os órgãos federais, ele atue, a Fundação Palmares também cobrem. Mas a gente também, né, o que está definido em lei. O que está definido em lei. E a gente ainda é uma conquista. Nós não temos uma comunidade quilombola no Brasil, e aqui não é diferente, que tem o título definitivo. A gente já tem ali no INCRA o processo para 4 ter o título definitivo e até agora nada. Isso é uma luta, né? Em 2019 a gente entra com esse anseio de que a comunidade quilombola possa ter o seu título definitivo. A gente tem a certificação de muitas comunidades aqui, mas a gente não tem titulação definitiva. A gente também precisa ainda lutar para que o Comitê de Cuidado e Saúde comece a funcionar no Estado, né? Na Secretaria Estadual de Saúde. A gente tem lá um processo que começamos de discussão no Comitê de Cuidado de Saúde da população negra, né? Que fica dentro do comitê, tanto no município quanto no Estado. A gente precisa de efetivação, porque custa caro esse espaço. Esse espaço, quando ele não é trabalhado adequadamente e quando ele não funciona, ele sai caro para a comunidade negra. Porque somos nós que dependemos disso. É na educação. A ausência. É a educação que se transforma. A saúde é vida.
E a gente tem aí a doença falciforme, apesar de que a gente tem um grande guerreiro, que é o Rosalino, que é presidente da Associação dos Portadores da Doença Falciforme no estado de Mato Grosso, mas a gente precisa efetivar. Nós temos diabetes tipo B, né, hipertensão, que atinge prioritariamente negros e afrodescendentes. Nós temos doenças, né? Espondilite, acho que é o nome de uma doença, que quando os exames para as pessoas negras, ele não aparece. Tem que ser um exame específico, tem que ter um olhar do médico. A gente tem uma companheira, a companheira Maristela, que ela tem isso e foi muito difícil descobrir. Só agora ela descobriu uma doença degenerativa, há poucos anos ela descobriu, né? Porque nos negros e afrodescendentes é difícil descobrir essa doença. E quando se é branco, rapidinho faz o exame e detecta. Quando se é negro e afrodescendente, não. Precisa ter de exames específicos diferenciados do tradicional. Convencional que sempre se pede. E quando a gente fala em saúde da população negra, as pessoas, mas por que vai tratar de negro, azul, cor-de-rosa? Então agora, gente, existe uma coisa que se chama especificidade. Existe outra coisa que a gente precisa aprender. Tratar desigual como igual gera desigualdade. E se a gente busca a famosa igualdade, né? A gente tem que caminhar na igualdade de direitos, entendeu? E nós temos direito à saúde, a Constituição diz, a gente tem direito à educação, a gente tem direito a emprego e renda. Então ainda é preciso a gente vir aqui em final de 2018, entrando para 2019, dizendo que a gente não vai mais tolerar a discriminação, a gente não vai cobrar direitos e garantias da Constituição Federal de 88, que são, né, básicos para qualquer ser humano. São direitos básicos, direito à vida. E aí a gente precisa unir as forças. A gente precisa lutar junto. E quando você bem lembrou daquela fala da Angela Davis, né, o silêncio é caro. Nós somos invisíveis na maioria das vezes. Mês de novembro a gente está nesse processo de visibilidade total. Mas durante o ano todo nós somos invisíveis. Nós somos invisíveis na saúde. Nós somos invisíveis no mercado de trabalho. Nós somos invisíveis no processo de formações. Então a gente precisa investir em formação. Não tem como agora, no ano de 2018, a gente retroceder. A gente vai cobrar. A gente vai lutar, sai uma Antonieta e vem outras, né? Vem outras Marielles, vem outras Antonietas, né? Para que isso seja consolidado, né? Nós estamos unidas, nós mulheres negras, na luta pela promoção da igualdade racial, na luta pelos direitos de todas as mulheres, não só de nós negras, mas nós negras vamos fazer valer os nossos direitos. E a gente não quer nada de ninguém. A gente não está pedindo nada de ninguém. A gente só está dizendo que é necessário fazer um recorte racial para que a gente tenha uma sociedade mais justa e mais igualitária. Nieta Luísa Costa, minha entrevistada de hoje.